Agora sim. Bom, cara. Bom dia, tudo bem, gente? Oi, prof, bom dia. Bom dia, tudo bem, Gabriel? Tudo. Deixa eu marcar aqui vocês. Gabriel. Conseguiram fazer a atividade? Prof, era 103, eu não consegui. Eu abri, eu fiquei vendo lá e desisti. Ô, prof, eu fiquei em dúvida na 9 só. Eu também, prof. Oi? Também não consigo fazer. Vocês... Literalmente, prof. Gente, vocês nem tentam fazer. Se vocês não pegarem e não ler a matéria lá atrás, vocês não vão conseguir mesmo. Ô, prof, eu fiz ela, só que eu não fiquei em dúvida na 9 só. O detalhe, gente, onde eu até falei para a Alanis, não é sem voltar umas páginas da apostila que vocês vão conseguir fazer a atividade. Se não ler o que está escrito lá na apostila, vocês não vão conseguir. Porque quando é cálculo, não entendi o cálculo. Quando é teoria, vocês não entendem porque vocês não vão atrás de pesquisar e ler. Porque a questão número 8 e a questão número 9 é só teoria, não tem cálculo, não tem nada para fazer. Então, se não voltar na apostila. Oi? Eu prefiro o cálculo, é muito melhor que teoria. Vocês preferem nada pelo jeito, porque quando é cálculo reclamam, quando é teoria reclamam também. Infelizmente, não tem o que fazer, né? A vontade tem que partir de vocês, gente. Essa é uma coisa. É aquela mensagem que eu li para vocês ontem. As flores de amanhã é você que planta hoje, você que tem que semear hoje, senão você não vai colher nada. Vamos lá corrigir então a nossa atividade. Então, para quem o Gabriel ontem não estava na aula, né, Gabriel? A gente fez só a correção da página 111, 110 e 112, na verdade. E aí tinha ficado tarefa, você já me mandou, né, a tarefa, inclusive, não participou da aula, mas já mandou a tarefa. Nós vamos corrigir, então, a página 113 hoje. Depois nós vamos dar sequência no nosso conteúdo. Então, o exercício número 8 dizia o seguinte: observe como Renan determinou o eixo de simetria de um triângulo isósceles. O que é eixo de simetria, gente? É uma linha que divide uma imagem em duas partes exatamente iguais. Eu consigo dobrar essa minha imagem e sobrepor todos os pontos que estão em cada lado dessa linha, um sobre o outro. Isso é simetria. Nós já estudamos sobre isso um pouquinho esse ano também. Então, primeiro ele desenhou um triângulo isósceles e o recortou. Depois dobrou o triângulo, sobrepondo os lados congruentes. Quando ele traça o eixo de simetria, ele consegue duas partes congruentes, né? Por fim, sobre a marca obtida, no papel traçou um segmento determinando o eixo de simetria do triângulo. Aí a nossa pergunta é o seguinte: o segmento determinado por Renan, além de ser o eixo de simetria, corresponde a quais outros segmentos ou retas importantes em um triângulo isósceles? Quem conseguiu fazer essa? Eu coloquei mediana, prof. Muito bem. Mediana também faz parte dessa resposta, Gabriel. Além da mediana, olha aqui, ó. Quando ele dobrou, o que aconteceu? Ó, formou um ângulo de 90 graus, certo? Quando eu tenho formação de um ângulo de 90 graus em um triângulo, quando o segmento de reta sai do vértice e vai até o lado oposto, também ocorre a formação da altura desse meu triângulo, uma delas, né? Então, também temos a formação da altura. Então, nós temos mediana. O que é a mediana mesmo? É uma linha que divide
o lado do meu triângulo em duas partes iguais, saindo do vértice. Pronto, mediana é isso. A altura é uma linha, um segmento de reta que sai do vértice e forma um ângulo de 90 graus com a base. Nós temos também uma altura. E ontem, na aula, eu falei para vocês que todo triângulo isósceles significa que ele tem dois lados iguais. Essa mediana e essa altura também corresponde a uma de suas bissetrizes. Por quê? Porque dividiu exatamente o meu vértice, de onde ele saiu, né, o ângulo que está ali, em dois ângulos congruentes. Logo, esta linha também é chamada de bissetriz. Opa. Além, gente, ontem eu não comentei com vocês, mas esta segmento de reta, o que ele está fazendo? Ele está saindo do vértice, está formando, está dividindo o meu lado oposto a esse vértice em dois segmentos congruentes, e além disso, ele também forma um ângulo de 90 graus. No caso do triângulo isósceles, uma das minhas mediatrizes também sai do vértice. Logo, esse segmento de reta que foi traçado aqui pelo nosso colega Renan, também é uma mediatriz. Então, no triângulo isósceles, o meu eixo de simetria é mediana, altura, bissetriz e mediatriz. Pelo menos uma delas, ok? Ô, prof, Oi. eu fiquei meio em dúvida como é que mede a altura e a mediatriz. A altura você não mede. Você constrói ela saindo do vértice e formando um ângulo reto com a base. Isso é altura. Você mede a altura, mas não nesse caso, né? Nesse caso aqui a gente não está fazendo medida. A gente só está determinando ela. E a mediatriz é um segmento de reta que divide o lado do meu triângulo em dois segmentos congruentes, formando com esse lado um ângulo de 90 graus. Tá, Gabriel? Então, a mediatriz não precisa necessariamente sair do vértice do triângulo. Qual que é a teoria dela? Ela tem que cortar o lado oposto em duas partes congruentes. Pronto. Formou ângulo de 90 graus, dividiu o lado em duas partes congruentes, é uma mediatriz. Tá? Então, não necessita sair do vértice para ser mediatriz. Agora, a mediana, não. Ela tem que sair do vértice e dividir o lado oposto a esse vértice em dois segmentos congruentes. A mediatriz, inclusive, a gente calcula de um segmento qualquer. Por exemplo, se esse meu segmento tem 4 centímetros e eu for traçar a mediatriz aqui, ó, tem que ser um segmento que seja perpendicular a esse meu segmento AB aqui, vamos colocar nome para a gente se perder, de maneira que esse segmento perpendicular divida esse segmento AB em duas partes congruentes. A mediatriz é exatamente isso quando a gente fala de triângulo também. Só que ela divide o quê? O lado do triângulo em dois segmentos iguais. Mas assim, a gente não faz aqui, a gente não está fazendo uma medida, né? A gente está determinando. Depois eu vou ver se eu tenho um videozinho ali que mostra como você faz para traçar isso no seu triângulo. Então, aqui é a número 4, a número 9. A número 9 também não tem nada de cálculo para fazer. Só temos que identificar o que é cada coisa. Como a Mariana falou, pode ser que eu tenha decorado. Mas se eu decorei, cada um de vocês também pode decorar. E relacionar o nome da reta, né, do segmento de reta traçado, com o ponto notável. Então, se não entende, decora. É isso que vocês têm que fazer, vocês têm que conhecer isso. Inclusive, decorar as regras que estão envolvidas em relação à questão numérica, que vai ter ali depois para realizar cálculo, igual a gente fez aqui. Igual vamos ter que fazer aqui. Então, em relação ao AB, lado AB, escreva o segmento que representa a mediana, a mediatriz e a altura. Só um pouquinho, tem alguém tentando entrar. Bom dia, Rafael.
Então, lá, mediana. O que que é mediana? Segmento de reta que sai do vértice e divide o meu lado oposto a esse vértice em dois segmentos congruentes. Então, se vocês olharem aqui, ó, tá saindo do vértice, tá dividindo esse lado em duas partes congruentes. Por que que eu sei que é duas partes congruentes? Por causa do risquinho que tem aqui, ó. Esse pedacinho tem dois risquinhos, aqui também tem dois risquinhos. Significa dizer que esse segmento tem o quê? Tem tamanhos iguais. Então, quem é a minha mediana nesse caso aqui? É o segmento aqui CQ. Em relação ao AB, tá, gente? Eu tô olhando só esse lado aqui, em relação a AB. Por que em relação a AB? Porque senão eu ia ter outra mediana aqui em relação a AC, outra mediana em relação a ACB. Então, nós só estamos analisando este lado aqui. Agora, a mediatriz. A mediatriz, o que que é mediatriz? É um segmento de reta que corta o lado do meu triângulo em dois segmentos congruentes, formando um ângulo de 90 graus. Então, olha aqui. Esse segmento CQ também está formando um ângulo reto com o meu lado AB e dividindo esse ângulo AB, esse lado AB, em dois segmentos congruentes, ó, dois risquinhos. Significa dizer o quê? Que o CQ também é a nossa, o quê? Mediatriz. E a altura? O que que é a altura? Segmento de reta que necessita sair do vértice do meu ângulo e formar um ângulo de 90 graus com o lado oposto, dividindo ou não esse lado em duas partes iguais. Nesse caso aqui, como a gente pode até perceber, isso aqui é um triângulo equilátero, né? Porque tem todos os lados de mesma medida. Então, a nossa altura também corresponde ao mesmo segmento CQ. Saiu do vértice, formou um ângulo de 90 graus com o lado oposto. Então, também é altura. Então, aqui também é CQ. Pronto. Agora lá, o que o ponto O representa nesse triângulo? Esse pontinho aqui. Eu tenho nesse pontinho o encontro das medianas, eu tenho o encontro das mediatrizes, eu tenho o encontro das alturas e eu também tenho o encontro das bissetrizes. Por quê? Porque se vocês observarem, tá vendo o meu ângulo aqui C? Ele tá dividido ao meio. Por que que eu sei que é ao meio? Porque aqui eu tenho um risquinho e aqui eu também tenho um risquinho. Então, significa que essas duas medidas são iguais. Então, além de ser mediana, mediatriz e altura, não tá pedindo aqui. Mas esse nosso segmento CQ também é a nossa bissetriz. Então, esse segmento CQ, né, ou melhor, o encontro do segmento CQ com o segmento BP, com o segmento AR, gerou o ponto O, que para nós são todos os pontos notáveis que a gente tem no triângulo. Quais são eles? O ortocentro, que é o encontro das alturas, é o circuncentro, que é o encontro das mediatrizes, vou colocar aqui, ó, circuncentro, aqui é ortocentro, e aqui é o baricentro. O baricentro é o encontro de quem? Das medianas, e além disso, esse ponto também é o incentro. O incentro, por quê? Porque é o encontro também das bissetrizes. Então, vocês observaram aqui uma coisa interessante, que no triângulo equilátero, as quatro relações especiais, desculpa, mediana, altura, mediatriz e bissetriz, se encontram no mesmo ponto. E elas correspondem ao mesmo segmento. Então, sempre que eu tiver um triângulo equilátero, mediana, altura, bissetriz e mediatriz vão corresponder ao mesmo segmento. E o ponto de encontro das três
vai corresponder a todos os nossos pontos notáveis. Ortocentro, circuncentro, baricentro e incentro. Então, não esqueçam disso, que é pegadinha, às vezes, para a prova. Sabendo que o segmento em vermelho representa a bissetriz, calcule em cada item o valor de x. O que é a bissetriz mesmo? Bissetriz divide o ângulo ao meio. Certo? Então, esse segmento vermelho aqui é a nossa bissetriz. Logo, se essa parte de baixo do meu ângulo aqui é 2x mais 7, quanto vai ser essa parte do meu ângulo aqui? Alguém se arrisca? Quanto vai ser essa parte? 2x mais 7? Muito bem, Luan. Parabéns. 2x mais 7. Agora eu conheço todos os ângulos do meu triângulo. Como assim, prof? Você não conhece, não tem valor nenhum ali? Claro que eu tenho. Por quê? Porque a gente tem uma teoria fundamental dos triângulos que diz o quê? Que a soma dos 3 ângulos de um triângulo é igual a 180 graus. Logo, nós podemos afirmar que 180 é igual a 5x mais 5, mais 2x mais 7, mais 2x mais 7, mais 3x menos 7. Certo? Então, eu vou somar direto aqui, tá? 7, 9, 12. 12x. Mais 5 com 7 dá 12. Mais 7, 19. Menos 7, ó. Esse 7 com esse 7 eu posso cortar, porque um é positivo, outro é negativo. Então, fica mais 12, igual a 180. Agora sim. Então, aqui vai dar 12x, vai ser igual a 180, menos 12. 12x vai ser igual a 180 menos 12, dá quanto? Sobra 8. 7 tira 1, sobra 6. E 1, 168. X vai ser igual a 168 dividido por 12. Agora vai dar certinho. X vai ser igual a 168 dividido por 12. Dá uma vez, que sobra 4, abaixo 8, 4, 14. 14 graus. Pronto. Agora aqui é a mesma coisa. 13 mais 2 dá 15. 15 mais 3, 18. 18 mais 3, que é essa parte aqui, ó, dá 21x. Mais 2, menos 2, corta. Menos 7, menos 2, menos 9, igual a 180. Agora sim, vai dar certo. 21x é igual a 180, menos 9 vem para cá, mais 9. Então, x vai ser igual a 189 dividido por 21. X vai ser igual a 189 dividido por 21. Não dá. Vai dar aqui 9 vezes, né, gente? Nem precisava fazer conta. Ui, dá 9 e dá 18. Então, vai dar 9 graus. Certinho. Pronto. Assim, a gente determinou o valor do x. Era só isso. O que esse exercício poderia ter de diferente? Calcular o valor de cada ângulo. Se ele pedisse isso, o que eu teria que fazer para calcular o valor de cada ângulo, gente? Substituir o valor de x onde ele aparece aqui. Por exemplo, nesse caso, ficaria 5 vezes 14 mais 5. Então, 5 vezes 14 vai dar 20, vai 2, dá 7, 70. 70 mais 5, esse ângulo aqui seria 75 graus. Mas, se o exercício pedisse, como ele não está pedindo, a gente termina ali somente no valor de x, ok? Agora, só tinha esses 3, né? Agora nós vamos mudar de assunto e nós vamos falar sobre congruência de figuras. Página 115, se vocês quiserem acompanhar lá na apostila. O que significa ser congruente? Congruente não significa ser igual, tá, gente? Significa ser equivalente,
ter mesma medida, não necessariamente ser igual. Como assim, prof? Para ser igual, eu tenho que ter tudo do mesmo tamanho, nas mesmas medidas, com as mesmas cores e na mesma posição. Aí eu posso dizer que eu tenho duas coisas que são iguais. Concordam comigo? Agora, quando a gente fala de congruência, se algo tem mesma medida, né, mesmo tamanho, vamos dizer assim, e é parecido com outra coisa, a gente pode afirmar que elas são congruentes, porém não são iguais. Se eu pegar duas fotos, 3x4, aquelas pequenininhas, elas são, uma foto minha, por exemplo, e uma da Alanis, elas são congruentes, elas têm o tamanho, o mesmo tamanho, mesmos ângulos, porém, elas não são iguais. Por quê? Porque uma foto tem a minha imagem, e na outra foto eu tenho a imagem da Alanis. Apesar de eu colocar uma exatamente sobre a outra, né, o tamanho ser iguaizinhos, serem equivalentes, porém, as minhas duas imagens são diferentes. Por isso, eu não posso dizer que elas são iguais. Então, quando a gente fala de figuras congruentes, é exatamente isso que nós estamos falando. Estamos relacionando as medidas de uma figura, tá? Quando eu falo em congruência, então, lembre-se que nós estamos nos referindo a medidas. Então, daí aqui diz assim, ó. Dizer que duas figuras são congruentes é equivalente a dizer que as medidas de seus lados e ângulos correspondentes são iguais. Por exemplo, se eu tenho o triângulo ABC e o triângulo DFE, né? Deixa eu tentar fazer aqui. Não vai ficar igual nunca, né? Porque do jeito que a prof é ótima desenhista, vocês usem a imaginação aí. Vamos dizer que eles são exatamente iguais, mesmo tamanho e tudo. Então, esse meu primeiro triângulo, ele é o quê? Congruente a esse, mas ele não é igual. Por quê? Porque eu tenho nomes diferentes. Esse é o ABC, né? E esse é o EFG, por exemplo. Então, eles são o quê? Congruentes, porque tem lados e ângulos de mesma medida, correspondentes. Porém, não são iguais, beleza? Mas, para mostrar a congruência entre duas figuras, é necessário mostrar que todos os lados e ângulos correspondentes são congruentes. Então, a prof trouxe aqui um desenho, uma imagem para a gente analisar. Deixa eu apagar isso aqui. Lá na apostila de vocês, tem vários desenhos lá que são congruentes. Aqui eu trouxe só um. Então, ó. Então, nós temos essas duas imagens. Elas são iguais? O que vocês acham? Não são iguais, prof. Não são iguais. Por que elas não são iguais, Rafa? Porque uma tá na horizontal e a outra tá na vertical. Parabéns, Rafael. Exatamente isso. Essas duas figuras, a gente não pode dizer que elas são iguais, por quê? Porque elas estão em posição diferentes, certo? Mas eu posso dizer que essas figuras são congruentes. Por quê? Porque se eu analisar as medidas dos lados, é que ele não trouxe o ângulo, tá? Mas, como os lados são todos correspondentes, são de mesma medida, também nós temos que os ângulos correspondentes têm mesma medida. O que é ser correspondente, prof? É o que corresponde na outra. Por exemplo, o segmento GF, nessa primeira imagem aqui, corresponde a qual segmento na minha figura, na minha segunda figura? Então, primeira, segunda. Na minha figura 2, corresponde ao segmento CB. Olha lá, ó. GF é exatamente igual, né, a CB. Aqui é 2,4, aqui também é 2,4. Então, isso é ser correspondente. Esse corresponde a esse. Ó, EFE, que é 2 centímetros, corresponde a qual segmentos no meu segundo polígono? Ao segmento AB. Tá bom. Então, FE é congruente, né? A correspondente também ao segmento AB. O segmento EH, que mede 4, é correspondente a qual segmento na segunda imagem? Ao segmento AD. Ó, tanto aqui, esse aqui corresponde a esse. E eles são o quê?
congruentes, têm mesmas medidas. E, por fim, o nosso segmento GH é correspondente ao nosso segmento CD na segunda imagem. Eles têm também o quê? Mesma medida, mesma inclinação e tudo. Logo, a gente conclui que esse ângulo G corresponde a qual ângulo? Ao ângulo C. Esse ângulo F corresponde a qual ângulo? Ao nosso ângulo B aqui. Deixa eu pôr 2 risquinhos para identificar. Ao ângulo B. Esse ângulo E, que é um ângulo quase de 90 graus aqui, dá para dizer? Deixa eu marcar assim. Corresponde a qual ângulo no segundo? Ao ângulo A. O nosso ângulo H, que é o mais agudo de todos eles aqui, né? Correspondem a quem? Corresponde ao nosso ângulo D aqui. Então, esses ângulos, como os lados são todos de mesma medida, certamente são também de mesma medida, também são congruentes. Assim, a gente pode afirmar que essas duas figuras são o quê? Congruentes. Porém, elas não são iguais, como o Rafael disse, porque uma está na posição horizontal e a outra está na posição vertical. E mais uma coisa, né, Rafa? Uma é... Então, vamos lá. Então, continuando, eu tinha parado aqui. Então, nós temos aqui nossos dois polígonos que são congruentes. Então, esses dois quadriláteros, eles são congruentes, contudo, observe que lados e ângulos correspondentes não ocupam a mesma posição. Dessa forma, eles não são o que a gente diz iguais, né? Então, eles não podem ser iguais. Então, aqui a gente vai fazer uma relação, ó, que a gente fez aqui. Então, o nosso lado GF é igual, né? É congruente, vamos dizer assim, ao lado CB. O nosso lado FE é congruente ao nosso lado AB. O nosso lado EH é congruente, aqui tá ficando feinho, ao nosso lado AD. O nosso HG ou GH, vamos colocar na ordem aqui, é congruente ao nosso lado, qual lado? Ao nosso lado CD. CD. E assim, ó, nós temos as relações de congruência entre os ângulos. Se a gente fosse falar dos ângulos, vocês já sabem aqui as correspondências corretas. Gente, mas hoje, por que eu estou falando de polígonos congruentes? Porque nós vamos falar sobre congruência de triângulos. Então, para que eu tenha triângulos congruentes, também é um polígono, eu preciso de duas coisas, duas relações, as mesmas coisas que nós relacionamos num polígono. Então, dois triângulos são congruentes se e somente se os ângulos internos são congruentes, os ângulos internos correspondentes são congruentes, e os lados correspondentes também congruentes. Mas, no triângulo, a gente tem algumas regrinhas para determinar se dois triângulos são congruentes ou não. E nem sempre nós precisamos analisar todas as medidas que esse meu triângulo tem. Quantas medidas eu vou ter? Vou ter 3 ângulos e 3 lados, certo? Então, não é necessário eu comparar sempre esses 3 ângulos e esses 3 lados para saber se o meu triângulo é congruente ou não. Agora tem alguém ali. Vocês estão aí ainda, né? Sim, prof. Sim, prof. Rafael chegou agora. Ô, prof, Oi. se tiver 2 polígonos e Uhum. eles tiverem o mesmo ângulo, a mesma medida e a mesma cor, eles podem, Aí eles vão ser relativos iguais, a- né? Oi? eles são iguais daí. Nesse Mas- caso, sim. Se tiver na mesma posição, tudo, mesma cor, tudo, aí são iguais. Você pode afirmar que são iguais, entendeu? Mas quando a gente fala de congruência, a gente não está falando desse tipo de aspecto. Nós estamos falando em relação às medidas, tá, Gabriel? Então, 2 polígonos podem sim ser congruentes, porém não são iguais. Igual aqueles 2 que a gente tinha ali anteriormente, entendeu? Então,
Para eu verificar se dois triângulos são congruentes, eu preciso olhar somente 3 medidas relacionadas a esses dois triângulos. Então, não preciso comparar os 3 ângulos e os 3 lados. Se eu conhecer 3 medidas que se correspondem nos dois triângulos, a gente consegue dizer se esses triângulos são ou não congruentes. Vamos verificar esses casos que a gente tem. Vou tentar passar hoje aqui meio rapidinho. Então, o primeiro caso de congruência é o caso lado, lado, lado. Ou seja, se eu tiver dois triângulos, que têm os seus lados correspondentes de mesma medida, quem são os lados correspondentes? Ó, o AC corresponde a quem? Corresponde a quem? A EG. Certo? O lado BC corresponde a quem nesse triângulo aqui? Ao FG. FG. Esses são correspondentes. Vou pôr até assim, para não dizer que é igual. E o lado AB corresponde a quem no meu segundo triângulo? Corresponde ao lado EF. Então, como os 3 lados desse triângulo são congruentes, os lados correspondentes, logo, a gente conclui que esses dois triângulos, o meu triângulo ABC e o meu triângulo EFG, são congruentes. Então, essa é a primeira regrinha. Então, tem que ter lado, lado e lado. A gente chama o caso LLL de congruência de triângulos. Se os 3 lados de um triângulo forem congruentes a 3 lados do outro triângulo, então esses 2 triângulos são congruentes. Beleza? Simples. Viu como é simples o caso? Então, 3 lados iguais nos 2 triângulos, os lados correspondentes. Logo, esses nossos triângulos vão ser congruentes. Beleza? O segundo caso que nós temos é o caso lado, ângulo, lado. O que significa isso? É o caso LAU que a gente fala. Para que 2 triângulos sejam congruentes, eles precisam ter um lado, melhor, 2 lados, e o ângulo formado entre esses 2 lados congruentes nos 2. Assim, nós teremos 2 triângulos que são chamados de congruentes. Exemplo, aqui com o desenho fica melhor, ó. Então, eu tenho aqui que o lado AC é congruente, vou colocar 3 risquinhos, fica melhor, ao lado EF, certo? E o lado AB é congruente ao meu lado EG, e é correspondente a ele também, né? EG. E outra coisa, o nosso ângulo A aqui, ó, o nosso ângulo A é congruente ao nosso ângulo E. Então, eu tenho assim, ó, que eu tenho lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Logo, esses meus 2 triângulos são congruentes, tá? Eu tenho 2 lados congruentes e o ângulo formado por esses 2 lados. Pode ser esse ângulo aqui? Para esse caso, não. Tem que ter lado, lado e o ângulo entre eles para ser congruente, tá? Então, esse caso, LAU. 2 triângulos são congruentes se 2 dos seus lados forem congruentes e o ângulo, no caso, formado entre eles também for congruente. Simples, né? É teoria. Vocês estão vendo que vocês vão ter que se dedicar à leitura na matemática agora, gente? Senão vocês não vão conseguir. E o caso ângulo, lado, ângulo, que é o nosso caso ALA. Esse caso diz que quando eu tenho um triângulo que tem 2 ângulos congruentes e o lado que fica entre esses 2 ângulos também congruentes, alguém chamou? Chamou, mas não está aqui. Nós já vamos encerrar a aula, tá, gente? Só quero encerrar aqui. Então, ó, quando nós temos, então, 2 ângulos e o lado que fica adjacente a esses 2 ângulos em 2 triângulos são congruentes, a gente diz que esses 2 triângulos também são congruentes. Então, por isso, o caso ALA, ó, ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Caso ALA. O ângulo B é correspondente ao ângulo E, e o lado
AB é correspondente ao lado EF, é igual, e o nosso ângulo A é correspondente a quem? Ao meu ângulo F. Então, eu tenho ângulo, lado, ângulo. É bem simples de identificar os casos de congruência. É só você relacionar os termos, ó, lado, ângulo, lado. Esse é o caso de congruência, tá? Então, aqui a gente diz aquilo que a prof já falou. 2 triângulos são congruentes. Se 2 ângulos correspondentes forem congruentes, e o lado entre esses ângulos também for congruente. Exatamente isso que a prof disse aqui. Então, esse é o caso ALA. E para a gente terminar, que eu já vou dispensar vocês, nós temos o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Significa o quê? Que se eu tiver um triângulo que tenha um lado correspondente ao outro congruente, um ângulo adjacente a esse lado, adjacente é que tem esse lado fazendo parte do ângulo, e o ângulo oposto a esse lado, congruente. Esses 2 triângulos também vão ser congruentes. Então, o caso que nós temos aqui é lado, ângulo, ângulo oposto, porque está no lado contrário. Oposto é estar do lado contrário a alguma coisa, certo? Então, nós temos também 2 triângulos congruentes. Nesse caso, nós temos o lado AB, que corresponde a quem nesse aqui? Corresponde no 2 ao AB. Vamos colocar a linha B' aqui para não confundir vocês. A linha B'. Nós temos que o ângulo A corresponde ao nosso ângulo A', no segundo. Nós temos que o ângulo C, que é o ângulo oposto, corresponde ao nosso ângulo C' no segundo. Então, nesse caso, a gente também diz que tem 2 triângulos congruentes. Então, quando 2 triângulos possuem um lado, um ângulo adjacente, ou seja, que esse lado faz parte do ângulo, e um ângulo oposto, que está no contrário desse lado, é um ângulo oposto a esse lado congruentes, então esses 2 triângulos são congruentes. Então, vocês viram que não necessariamente eu preciso observar todos os 6 elementos, os 3 lados e os 3 ângulos. Com apenas 3 medidas correspondentes, eu já consigo determinar. Então, nós temos o primeiro caso, lado, 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 que 3 lados correspondentes congruentes. O segundo caso, lado, ângulo, lado, 2 lados correspondentes e o ângulo formado entre eles, congruentes. E o caso ALA, que é ângulo, lado, ângulo, um lado e os 2 ângulos adjacentes a esse lado correspondentes congruentes. E o quarto caso, que é o lado, ângulo, lado oposto, que tem que ter um lado, um ângulo adjacente e o ângulo oposto para ser correspondente. Beleza? Eu trouxe alguns exercícios que eu ia fazer com vocês, mas não vai dar tempo. Então, gente, eu vou deixar só uma atividadezinha para vocês, só para classificar os casos de congruência, que é a página 120. Aí, só para a gente não ficar sem fazer, para vocês estudarem de hoje para amanhã. Aí, amanhã eu vejo esses exercícios com vocês aqui, tá? Galerinha, não pare até se orgulhar. Se orgulhar de quem? De você mesmo. Então, nossa tarefa, página 120. Amanhã a prof explica como aplicar esses conceitos, ok? Beijo, tudo de bom para vocês e até amanhã. Desculpa aí, mas infelizmente a prof não consegue controlar esse tipo de situação. Tá bom? Ô, prof, Oi. a 121 não é para fazer? Não, só a 120, tá, Gabriel? Porque a prof não mostrou como aplica com cálculos. Então, amanhã eu aplico daí nos cálculos, mostro para vocês, faço os exemplos, depois eu dou aquela parte, a página 121, tá bom? Tá, prof. Obrigado, tchau. Nada. Tchau, gente. Beijo. Eu mando a tarefa lá no grupo. Prof, eu vou te mandar a foto pra mostrar que eu copiei, porque eu esqueci a tarefa, daí pelo menos eu vou copiar pra... Tá bom.